Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, até o versículo 23. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava, e ela tinha consigo, ela estava possuída por um espírito, e esse espírito dava a ela a capacidade de predizer o futuro, era o que se acreditava. Ela ganhava muito dinheiro para os senhores dela, fazendo aquelas adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se na direção da mulher e disse ao espírito, não à mulher: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela. No mesmo instante, o espírito deixou a mulher. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e que eles fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Paulo tem nesse momento da história um chamado de Deus para ir e anunciar a verdade. E como a verdade é muito, muito, muito importante, a revelação de Deus é muito, muito, muito poderosa. Em tempos em que a verdade não pode ser contida, não pode ser retida, Satanás inventou um jeito de driblar as coisas para que a verdade não fosse onde deveria. Essa estratégia do inferno é a mesma estratégia que está sendo usada na nossa geração. Para você entender isso, me deixa ajudar você a entender duas coisas: o pano de fundo e o poder dessa verdade. No pano de fundo, Paulo chega a uma cidade chamada Filipos, e ele vem de uma série de mudanças radicais em cidades anteriores. A fama de Paulo o precedia, porque em Tessalônica, por exemplo, foi dito: aqueles que transtornaram o mundo chegaram a nós. A verdade do evangelho estava se espalhando pelo planeta, e onde chegava, pessoas mudavam de vida, achavam novos caminhos, e isso perturbava as pessoas. Por exemplo, na cidade de Éfeso, havia um templo a uma deusa chamada Diana, e a cidade inteira vivia ao redor do templo, praticando basicamente cultura religiosa como meio de vida. O chamado turismo religioso era praticado abertamente em Éfeso, porque vinha gente de muitos lugares do mundo para praticar a religião da Diana, e ali toda a venda de produtos ligados à religião sustentava financeiramente a cidade. Quando Paulo começa a pregar em Éfeso e muitas pessoas começam a se converter,
a assistência ao templo de Diana começou a diminuir e, naturalmente, a venda de pingentes, a venda de produtos religiosos ligados a Diana também começou a diminuir. A circulação de dinheiro do turismo religioso começou a diminuir. E as pessoas se preocuparam em culpar Paulo, em atacar Paulo, porque não estavam nem tão interessados assim na religião de Diana, estavam interessados na circulação de dinheiro. Paulo chega agora à cidade de Filipos, e ali na cidade de Filipos, a fama dele chega antes. E pelo menos os demônios ficaram sabendo que Paulo chegou ali, e os demônios entenderam que Paulo ia fazer de novo a mesma coisa na cidade de Filipos. A preocupação maior dos demônios não era com a circulação de dinheiro. Dinheiro e todo o conjunto de jogo de interesses é que os demônios usam, é a ferramenta principal deles para colocar gente para trabalhar para eles. Porque eles mesmos não estão preocupados com isso. O jogo de interesses não é coisa de demônio. Jogo de interesses é coisa da alma humana. O interesse dos demônios é outro. O interesse dos demônios é controlar almas perdidas. Mas quando a verdade, a revelação de Deus chega num determinado lugar, o controle das trevas sobre aquela alma é perdido completamente. Foi hoje de manhã, eu li uma mensagem que um garoto de mais ou menos uns 13, 14 anos mandou para mim no WhatsApp. Esse garoto mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas está nos Estados Unidos já tem algum tempo. E ele estava assistindo o nosso congresso pela internet. Ele gravou um vídeo emocionado, aonde ele dizia assim: pastor, você não sabe o que você fez comigo. Ele disse: já tinha algumas semanas que eu estava angustiado com uma coisa. E eu estava quebrando a cabeça, eu estava ficando mal dentro de casa por causa dessas questões aqui dentro de mim. E eu não conseguia falar sobre isso porque era complicado demais até para eu falar. Mas eu estava lutando com isso. Eu estava assistindo as pregações do congresso pela internet. E você descreveu a minha situação e explicou como sair daquilo. E ele fecha o vídeo dando aqueles gritinhos americanos, tipo uau, e dando uns pulinhos. Mostrei o vídeo para Berê. E eu fiquei pensando na força que a verdade tem. Eu sei que a verdade, quando ela chega no coração da gente, ela quebra paradigmas e liberta a gente para viver em paz. Os demônios sabem disso e essa é a maior preocupação deles. Quando a revelação chega numa cidade, as pessoas mudam, elas acham o caminho, elas encontram a direção correta. Elas param de ser escravas do medo, escravas da ansiedade, escravas das emoções, escravas de si mesmo, escravas dos vícios. Os demônios de Filipos estavam preocupados. Estavam preocupados porque agora Paulo chegou. E Paulo queria falar a verdade. Paulo procura um lugar onde as pessoas se reúnem para orar, porque onde tem oração, tem ambiente propício para a palavra. E eu imagino que os demônios da cidade fizeram uma reunião para confabularem. E aí os demônios da cidade disseram assim: o que nós vamos fazer para parar esse Paulo, que já passou por tal cidade, por tal cidade, por tal cidade? O que a gente vai fazer para parar esse indivíduo? E aí um demônio truculento, com cara de raivoso, virou para o chefe e disse: chefe, me libera que nós vamos dar uma surra nele. A gente move o povo da criminalidade da cidade, a gente pega ele num canto, dá uma surra nele. E aí o chefe falou assim: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Esse povo parece que gosta de apanhar. Eles apanham e saem felizes porque apanhou. Esse negócio não dá certo bater neles. Um outro demônio disse: meu senhor, eu vou resolver. O que você vai resolver? Vou caluniar ele. Eu vou inventar uma história. Vou espalhar a boca miúda pelo meio do povo.
vão começar a falar mal deles, eles vão perder o crédito. O chefe dos demônios disse, isso também não dá certo. Tentaram isso lá em Jerusalém, o povo não vai atrás. Quem quer crer, crê porque quer. Não adianta, isso não funciona. Então teve um demônio novato que disse, meu senhor, eu tenho uma solução. Qual é a solução? Eu vou, se o senhor me liberar, claro, eu vou pregar o que eles pregam. Mas isso vai se ajudar eles. Você vai pregar o que eles pregam? Eu vou pregar o que eles pregam. Mas de que forma isso vai atrapalhar eles? Não, eu vou pregar o que eles pregam. E as pessoas vão pensar que o lado de cá é igual ao lado de lá. E que é tudo a mesma coisa. Aí o chefe falou, sabe que isso pode funcionar? E você vai usar quem? Vou usar a mulher que adivinha. Eu vou colocar a mulher que adivinha para gritar atrás deles, dizendo que o Deus dele é um bom Deus, que a palavra dele é uma boa palavra. E as pessoas, quando verem que eles estão associados a nós, vão pensar que é tudo a mesma coisa. Não tem problema eles falarem a verdade, desde que as pessoas olhem para a verdade deles como a nossa verdade, e fica tudo a mesma coisa. Vai dar certo. Olha lá, aí funciona. Primeiro dia, Paulo está indo para o lugar de oração, a mulher estava na praça vigiando. Paulo passa, junto com Silas, a mulher corre e começa a seguir e chamar o povo. Atenção, povo de Filipos, esses homens são homens de Deus. Pode prestar atenção neles, eles estão pregando a salvação. Eles serão abençoados. E qualquer um que acreditar nele vai ser abençoado igual a eles. Paulo achou isso estranho e continuou a vida dele. No dia seguinte, a mulher fez a mesma coisa. Todo dia e o dia todo. Todo dia, o dia todo. Uma hora caiu a ficha e Paulo disse, esse demônio está ajudando é nada. Ele está atrapalhando. E Paulo olha para o demônio e diz, cala a boca e sai dessa mulher. E o demônio percebeu, fui descoberto. Isso é pano de fundo. Quando não deu certo, os outros demônios começaram a usar as ferramentas de sempre. Eles se embolaram lá, perderam o controle. E aí começaram a usar gente para prender Paulo, bater nele, ameaçar. A mesma ferramenta de todas as outras vezes, porque essa nova ferramenta que eles estavam testando naquela época. Mas eu queria te contar que estavam testando essa ferramenta há 2000 anos atrás. Eles testaram, melhoraram e jogaram ela para nós agora na internet. A segunda coisa importante, depois de entender o pano de fundo, eu quero que você entenda por que Satanás tem tanto medo da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem um poder de soltar a gente, na mesma medida que o engano tem o poder de prender a gente, de amarrar a gente. E Satanás quer muito manter a gente preso. Se você olhar para a história da humanidade, vai perceber que tempos de maior controle das trevas sobre determinados lugares, determinadas nações, determinados povos, era coincidentemente os mesmos tempos em que a verdade sumiu, em que o entendimento de Deus desaparece. Quando as pessoas não entendem, não sabem da verdade, as trevas dominam mais poderosamente. Quanto mais a verdade aparece, menos controle espiritual das trevas sobre as pessoas, porque conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, quando eu vi aquele garoto saltitando,
lá do outro lado do planeta, por causa de uma verdade que ele ouviu. Uma palavra. Claro, ele assistiu os 3 dias de congresso, mas ele estava se referindo a uma delas, que o libertou, o deixou com a sensação de eu posso viver em paz. Quando você vê isso, você percebe que a verdade tem um poder muito forte, mas é mais do que isso. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, e Paulo diz aos Romanos assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava falando que existe um segredo para experimentar de Deus. Sabe, no decorrer da história, inclusive na nossa própria vida, no geral, a gente sabe de Deus, mas experimenta pouco dele. Ter experiência com Deus, ter Deus fazendo, acontecendo, funcionando na nossa vida, ter Deus não sendo apenas uma filosofia, ter Deus não sendo apenas uma religião, é uma questão de mudança de mentalidade. Como é que muda a mentalidade? Recebendo a verdade. Quanto mais você entende a ação de Deus na sua vida, quanto mais você entende o mover dele em você, mais você experimenta. Quanto mais você vive apenas de religião, apenas de frequentar a igreja, quanto mais você se preocupa menos, se preocupa pouco em entender o que Deus está fazendo, menos a sua mente renova. E Deus é só uma história, Deus é só uma lenda, mas Deus não quer ser uma lenda, Ele quer ser uma experiência na sua vida. Deus quer ser a experiência de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Deus quer ser a experiência de todo dia. Deus quer ser a experiência de quando você está doente. Ele quer ser a experiência de quando você está apertado. Ele quer ser a experiência de quando você está cheio da grana. Ele quer ser a experiência de quando você está saudável. Deus quer fazer parte da sua vida, vivendo com você e fazendo intervenções sobrenaturais em todas as áreas da sua vida. E essa experiência de Deus, experimentá-lo, viver dele, deixar ele fazer os milagres que é preciso fazer, é preciso uma mudança de mentalidade. Porque quando a mente está treinada, está condicionada para ver Deus como uma filosofia, ele não funciona. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu perdi um objeto. E quando você perde um objeto, chega a fase da raiva. Especialmente quando você tem certeza absoluta que aquele objeto não pode ter sumido. A última vez que você viu, ele estava ali. Você faz todos os cálculos possíveis e ele não tem como ter sumido, ele tem que estar naquele espaço. E aí você procura e usa todas as técnicas e tenta e não funciona. Você começa a ficar com raiva. Eu estava na fase da raiva já. E eu procurei, não achei. Eu já era crente há pelo menos uns 15 anos. Para de calcular a minha idade. Eu já era crente há pelo menos uns 15 anos. E estava eu lá com raiva porque eu procurei, não achei. E aí, adivinha do que eu me lembrei? Lembrei de São Longuinho. Quando eu era criança, antes de me converter, claro, todas as vezes que a gente sumia alguma coisa, alguém por perto falava: se der 3 pulinhos para São Longuinho, você encontra qualquer coisa que você perdeu. Se você nunca ouviu falar de São Longuinho é um demônio. Inclusive, na própria tradição católica, ele não é um anjo nem um santo. Mas ele é do outro lado. E dizem que, na lenda do São Longuinho, ele é um demônio atentado que esconde as coisas para você precisar dele. Então é ele que esconde, é ele que faz achar. E me lembro da minha infância, quando alguma coisa sumia, a gente dava 3 pulinhos para São Longuinho e achava. Mas quando eu lembrei do São Longuinho,
eu não lembrei para pedir para o São Longuinho. Eu lembrei de vergonha de mim. Porque se fosse na minha infância e eu tivesse perdido alguma coisa, eu não tinha procurado 2 minutos, já tinha dado logo os 3 pulinhos para São Longuinho, que era mais fácil resolver logo isso. Agora que eu sou crente, agora que eu sou de Jesus, agora que eu tenho um Deus todo-poderoso, eu fico quebrando a cabeça procurando coisa. Eu senti tanta vergonha. E naquele dia, nem fazia mais questão de encontrar o objeto que eu tinha perdido, porque agora eu queria pedir perdão para Deus, porque eu releguei o meu Deus, a minha fé, a minha crença espiritual a alguma coisa filosófica, racional, alguma coisa que não era prática. Eu fiquei com vergonha porque eu estava pior agora do que eu era quando era criança. Porque para São Longuinho era moleza acreditar que São Longuinho tinha poder para fazer eu encontrar minhas coisas perdidas. Mas com o Iavé, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é a fonte de todos os mundos, eu deixava ele de lado e quem tem que achar minhas coisas perdidas sou eu mesmo. Eu fiquei com muita vergonha. Depois que a vergonha passou, eu pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, me ajuda a achar o que eu perdi. Em nome de Jesus, amém. Você sabe que a oração tem que terminar assim, né? Senhor, me ajuda a achar o que eu perdi. Gente, foi assim, ó. Fechei a boca, olhei para o lado, estava lá. Eu acho até que ele estava em outro lugar e Deus teletransportou para ficar ali, para eu encontrar. Desde então, toda vez que eu perco alguma coisa lá em casa, eu oro. E toda vez que alguém lá em casa perde alguma coisa, eu pergunto, já orou? E é mágico porque Deus faz a gente achar as coisas. Eu estou te contando essa história para ajudar você a entender o que Paulo quer dizer quando ele fala de experimentar. Experimentar Deus implica que Deus faz parte da sua vida no dia a dia. Que Deus faz parte da sua vida, não de uma forma intelectual, de uma forma religiosa. Deus faz parte de você, Ele é seu Deus. Dá conta dele sua vida. Uma garotinha, há muitos anos atrás, veio ao gabinete falar sobre... Ela não estava bem, ela estava deprimida. E eu sabia que ela estava apaixonada por um garoto que não estava correspondendo a ela não estava bem. E aí, fui conduzindo a conversa e ela me contou do garoto. Ela me falou da dor que ela sentia porque gostava de um menino, o menino não gostava dela. Mas era adolescente, não estava nem em idade de cortejar ainda. Depois que ela falou da dor dela e do sentimento dela pelo menino e que o menino não ligava, eu falei assim, vamos orar por isso, para Deus consolar seu coração. E se for a vontade de Deus, Deus trazer esse menino para a sua vida. E aí ela disse, mas pode orar por essas coisas? Eu disse, por que não? Ela me disse, pastor, eu achei que essas coisas não eram da conta de Deus. Eu achei que Deus não se importava com essas coisas. Então eu disse para ela, Deus se importa com você. E qualquer coisa que tenha a ver com você, Deus se importa. Porque aquela menina acreditava e porque ela enfiou na cabeça que o sentimento apaixonado dela pelo menino não era da conta de Deus. Porque a nossa cultura plantou na cabeça das crianças que tem coisa na nossa vida que é da conta de Deus e tem coisa na nossa vida que não é da conta de Deus. Mas você é todo da conta de Deus. O que você vê na internet é da conta de Deus. O que você vê na televisão é da conta de Deus. O que você come é da conta de Deus. O que você deixa de comer é da conta de Deus. O que você sente é da conta de Deus. Porque você é dele. Totalmente dele. Você é todo dele. Seus bens, seu dinheiro é da conta de Deus. Seu conhecimento é da conta de Deus. Suas ferramentas é da conta de Deus. E Deus abençoa, libera, empurra, impulsiona, cuida, protege, intervém em tudo, nos mínimos detalhes. Estou contando da história das coisas perdidas para ajudar você a entender que é preciso experimentar Deus. Mas por que nós não experimentamos Deus? Não experimentamos Deus porque a mente
está mal treinada, mal condicionada. Por isso Paulo diz, transformai-vos pela mudança da vossa mente, pela transformação da vossa mente. Se a sua mente transformar, Paulo diz, você vai experimentar Deus, você vai descobrir que Deus não é uma ideia, Deus não é alguma coisa, Deus é alguém, e Ele está em constante relacionamento com você, e Ele está sim interessado em fazer intervenção em todas as áreas da sua vida. Para experimentar Deus é preciso mudar a mentalidade, e para mudar a mentalidade é preciso receber a palavra de Deus. Por isso, os demônios estão tão chateados com Paulo, porque ele trouxe a verdade para a cidade. Sabe qual é o medo dos demônios? O maior medo dos demônios é que você entenda a verdade, e quando você entender a verdade te liberta. O maior medo dos demônios é que você transicione a sua mentalidade e comece a experimentar Deus de perto. O maior medo dos demônios é que você leve Deus para dentro do seu casamento. O maior medo dos demônios é que você leve Deus para dentro dos seus negócios. O maior medo dos demônios é que você leve Deus para os seus relacionamentos. O maior medo deles é que você leve Deus para a sua vida. Os demônios não se importam com quem tem religião. Aliás, muitas das nossas igrejas estão sendo governadas por demônios. E não se ofenda, eu não estou falando da igreja dos outros, porque tem uma coisa que ofende, chateia a gente, é ver pastor falando mal de outra igreja. Isso mexe, deixa a gente mal. E não estou falando mal de outra igreja, eu estou falando de todas, inclusive da nossa. É só descuidar. Os principados e potestades estão governando o mundo. E se você acha que isso é muito estranho, basta ler as 7 igrejas do Apocalipse e você verá que uma das igrejas, Esmirna, era a igreja onde estava o trono de Satanás, ou seja, Satanás estava governando lá dentro. Então, essas coisas acontecem, instituições podem ser governadas. Satanás não está nem aí para a sua religião, ele não está nem aí para o fato de você ser membro da Monte Sião, nem está nem aí. Não, de qual igreja você é, o diabo está nem aí. Para ele tanto faz. Sabe o que chateia ele, o que irrita ele? Que a verdade faça sentido para você. Que a verdade quebre as cadeias que te prendem. Que a sua mente transicione e você comece a experimentar. Isso irrita ele. E gente, a verdade de Deus tem uma força tão grande quando ela é acolhida no coração. Acolhida com mansidão, como diz Tiago 1:21. Ele diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Quando a palavra é recebida, ela salva. É isso que preocupa o diabo. Tão poderosa que a palavra é. E aí, ultimamente, aquele demônio que trabalhava lá há quase 2000 anos atrás em Filipos, eu acho que ele subiu de cargo. Eu acho que ele ganhou um status de intervenção mundial. Porque sabe o que nós estamos vendo? Nós não estamos vendo os crentes vítimas por falta de conhecimento. Os crentes estão vítimas por excesso. Tem muito conhecimento. E cada crente está sendo obrigado a construir um senso crítico poderosíssimo que não é das grandes massas. Senso crítico poderoso nunca foi das massas, nunca. Uns poucos desenvolvem uma capacidade de criticar, historicamente falando. As grandes massas precisaram acreditar em gente para seguir um padrão que eu chamo de absoluto coletivo. As pessoas acreditam coletivamente, entendem uma verdade coletivamente, se firmam nela coletivamente e vivem por ela coletivamente. Não tem mais absoluto coletivo agora. Agora, cada crente tem que achar a sua verdade. Ele tem que descobrir e crer nela. Eu acho que aquele demônio assumiu a nível mundial. Ele está confundindo. Porque tem muita gente de muitos lados dizendo a mesma coisa.
e confundindo a cabeça da gente. E mais, muita gente do mesmo lado dizendo e desdizendo. Pega qualquer tema que você quiser das Escrituras Sagradas e vai para a internet. Você tem 1 milhão de versões disponível para você comparar. E esse desgraçado desse demônio está roubando a graça de os crentes serem libertos. Ele está roubando a graça dos crentes experimentarem de Deus. E Deus quer desafiar você a entender uma coisa. Sua fé não é baseada em conhecimento. Sua fé é baseada em decisão. Decida aceitar a verdade de Deus. E deixa ela se revelar a você. Os crentes estão indo para 2 lados. Um lado não acredita em nada, porque tem muita coisa confusa. Um outro lado acredita em tudo, revezando naquilo que mais cabe para a situação que ele estiver vivendo naquele dia. Deus está desafiando você a querer saber a verdade. E sabe por quê? Porque se você quiser saber a verdade, o Espírito de Deus vai te revelar. Se você tomar postura diante de Deus e disser: Senhor, eu quero porque eu quero a verdade porque eu quero para mim, me revela, fala comigo, me dá experiência. Eu não quero viver uma vida de religião, uma vida de filosofia, eu não quero frequentar a igreja. Eu quero experimentar do Senhor, eu quero desfrutar da sua glória, eu quero que o Senhor me visite, eu quero que o Senhor faça parte do meu dia a dia, eu quero que as cadeias que me prendem, que me amarram emocionalmente, mentalmente, os vícios que perturbam o meu sistema nervoso, eu quero ficar livre dessas coisas, eu quero a tua verdade. Deus trará a verdade para você, mas é preciso confrontar esse demônio que está trazendo confusão, é preciso nesse tempo confrontá-lo no nível pessoal. Não tem mais verdade universal. Você tem que querer saber. Você tem que tomar postura de entender o que Deus está falando nesse tempo. E você tem que decidir acreditar. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Porque transicionareis a sua mentalidade para pensar como Deus pensa. E você vai experimentar de Deus na sua vida diária. Ou você vai continuar sendo religioso e quando você pender para um determinado lado, é só digitar o tema do que você quer acreditar na internet, vai aparecer alguém defendendo isso. Sabe, algum tempo atrás eu atendi um homem de Deus, alguém que se converteu de verdade, que ama Jesus. Ele tinha acabado de ler o livro O Código da Vinci. E ele agendou um horário comigo. E ele começou a conversa assim: Jucimar. E ele estava chorando nessa hora. Ele disse: Jucimar, eu admiro você. Porque para você, a fé é simples. Ele disse: mas para mim não é. Para mim não é simples. Ele disse: depois que eu li esse livro, a minha sensação é: bem poderia ser verdade. E depois que ele desabafou a sensação de confusão mesmo, eu perguntei para ele: você notou no livro que o livro é uma ficção? Ele disse: notei, mas é como se não tivesse notado, porque parece que aquilo faz sentido. Nós gastamos muito tempo desmontando todas as probabilidades levantadas por aquele livro herético e sem nenhuma responsabilidade com a verdade.
é ficção. Livro de ficção não tem responsabilidade com a verdade mesmo. Mas aquele irmão estava envenenado com aquilo. Sabe, tem tanto crente envenenado. Tem tanta gente confusa porque não sabe no que acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser pesquisador, ser estudioso. Você só precisa decidir no que você quer acreditar. Você só precisa decidir sair dessa encruzilhada. Resolve que você vai confiar na palavra de Deus. Para de deixar esse demônio confundir sua cabeça. Está na hora de mandar ele deixar sua mente em paz. Está na hora de mandar ele deixar sua emoção em paz. Está na hora de decidir acreditar porque quer. Decidir acreditar porque eu quero crer. Eu quero acreditar. E se eu morrer, eu vou morrer acreditando.